me falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos, mas eu quero falar assim. Quero falar do que eu aprendi nos discos, do que eu aprendi nos livros, do que eu aprendi no cinema, com os filmes, o que eu aprendo todos os dias com vocês, a nossa convivência. A gente tem que estar sempre falando daquilo que a gente aprende. Porque quando eu falo do que eu aprendo, quando eu compartilho meu conhecimento com você, e quando você também compartilha o seu conhecimento comigo, isso se chama troca de experiências. E sairemos nós dois enriquecidos, tanto eu que passo meu conhecimento daqui, como vocês que passam seu conhecimento daí. Mas está faltando a sua parte, não está? Está faltando você participar aqui da aula. Então, estou aguardando, tá bom? Convites faço todo dia para vocês, participem, porque a aula sempre cabe mais um, mais dois, mais três. Estamos falando de fatos e argumentos em resenhas e ensaios. Falamos já sobre fatos e argumentos, agora vamos falar de resenha crítica, né? Falamos de fatos, falamos de opinião e falamos de argumentos e deixamos bem provadinho para você o que é cada uma dessas etapas. Então, agora vamos falar sobre a resenha crítica. Primeiro, para eu poder ter um norte, né? Uma norte maior sobre o gênero textual resenha crítica, eu não conheço, professora. Eu já fiz resenha, a professora já passou, olha, faça a resenha desse livro. Aí eu vou lá na internet, eu copio o que... Eu só... Copiar não, né? Só faço imprimir o que está lá, entrego para ela e digo que foi eu que fiz. E ela acredita ou ela finge que acredita? Resenha crítica são textos publicados em jornais, em sites, em revistas, blogs. E ele tem a finalidade de oferecer ao público uma apreciação. Olha a palavra, apreciação. Apreciação quer dizer o que eu penso, né? Apreciar, bora aqui, volta, calma, que na hora de você ainda não, vampiro, fique aí, na sua. Quando eu digo apreciação, oh, gente, entalou, caneta. Quando eu falo de apreciação, eu estou falando aquilo que eu penso. Então, a resenha, se na resenha crítica eu faço uma apreciação, eu vou dar o meu ponto de vista. Ó. Apreciação é um ponto de vista. Foram as impressões que eu tive quando eu li um livro, quando eu assisto a um filme, quando eu faço a exposição, quando eu vou a uma exposição de arte ou quando eu assisto a um espetáculo, certo? A gente faz isso hoje não apenas em jornais, não apenas em sites, nem em revistas, nem em blogs. A gente faz isso hoje também nas nossas redes sociais e a gente faz isso oralmente, verbalmente, falando com os colegas, né? Eu fui no dia 1º de julho, se eu não me engano, eu fui ao show do Titãs em Teresina e eu passei uma semana falando desse show. Uma semana falando do que foi, que show foi aquele, né? Que show é aquele? Um show íntimo, aconchegante, um show com as músicas selecionadas, um show acústico, um show personalizado, um show para quem estava lá. Então, quando eu faço a apreciação de um espetáculo, quando eu digo quais foram as impressões que me causaram aquele espetáculo, eu estou fazendo, sim, uma resenha crítica. Eu estou apresentando um ponto de vista. Mas não é somente dizer, foi um show maravilhoso. Isso daí não é resenha crítica. É muito mais. A resenha geralmente é um texto longo, tá bom? Não é um texto curto, mas também não é muito longo. Não vai pensar que também você vai fazer uma resenha de 30 páginas, porque aí já vira outro tipo de documento. A resenha crítica, ela não segue o padrão do texto jornalístico. Que geralmente resenhas são textos jornalísticos, né, que são expositivos também, como eles expõem, como eles trazem informações, eles geralmente tendem para o jornalismo. Mas eles não seguem o padrão do texto jornalístico porque eles não são objetivos e imparciais. A resenha crítica ela é subjetiva, porque quando eu apresento o meu ponto de vista, a minha apreciação, o meu julgamento sobre uma obra de arte, um livro que eu li, um filme, uma exposição, que são geralmente as coisas que a gente mais faz resenha, então eu não posso dizer que eu estou sendo objetiva e imparcial. Porque o seu propósito é apresentar uma análise do propósito. O propósito é a finalidade.
Então, se eu coloco lá na provinha de vocês, qual é a finalidade da resenha crítica? Eu não faço isso, ninguém mais faz isso, né? Mas se eu fizesse, qual é o propósito, qual é a finalidade da resenha crítica? Apresentar uma análise interpretativa a respeito de uma obra. Olha como ficava bonitinho na resposta, não ficava? A finalidade da resenha crítica é apresentar uma análise interpretativa, e quando eu falo interpretativa, ela vem para o meu campo pessoal, de onde aquilo me tocou, onde doeu, né? Você vê a própria recepção de uma música. Música também é uma obra de arte, não é? A música também é uma obra de arte. Vejam como é a recepção de uma música, por exemplo. A Mariana, quando ouve aquela música da sofrência, meu Deus do céu, ela se emociona, ela chora, porque vai lá dentro da alma dela. A Camila, então, nem se diga. A Camila, quando ouve uma sofrência, a Camila se despeja em lágrimas, sofre junto. Não é isso? Começa a beber, a chorar, e começa a querer ligar para o ex. Calma, Camila, não faça isso. Tem que tirar o telefone da mão dela, entendeu? Porque causa reação, emoção, impacto. Quando eu ouço uma sofrência, me dá sono, eu quero dormir. Para mim, a festa acabou. Começou a tocar a sofrência, começa a dar sono, quero ir para casa dormir. Entendeu? Então, é isso, é apreciação, gente. É o nosso julgamento, a interpretação é livre. Cada um interpreta do seu modo, da sua maneira, porque cada obra de arte toca de maneira diferente nas pessoas. A obra de arte, ela é subjetiva. A obra de arte, ela é provocativa. Não existe arte sem provocação. Eu assisti no outro dia a esses debates que aconteceram nas televisões, teve um candidato que disse assim, eu não entendo como é que pode ser arte um monte de pessoa nua em cima de um palco. Eu entendo que pode ser arte, sim, um monte de gente nua em cima de um palco, dependendo do contexto do que elas estão representando. Se eu vejo um monte de pessoas nuas em cima de um palco, indo, como era feito no tempo do nazismo, indo para a morte, eles estão representando a realidade de uma guerra. Se eu vejo um monte de pessoas nuas em cima do palco, porque elas estão numa festa de veraneio, são jovens, ora, estão representando uma realidade do nosso jovem, a liberdade de expressão. E a arte, ela não é feita para acomodar nada. A arte é feita para te provocar, para tirar você dessa sua zona de conforto. Eu me lembro quando eu fui ler a primeira vez o livro O Cortiço, do Aloysio Azevedo. Eu comecei a ler o livro e eu disse, meu Deus, mas que absurdo, que livro ridículo, que livro horroroso. Eu não conseguia entender como aquilo poderia ser um livro. Por que as pessoas falam tanto desse livro? Esse livro é muito chato. Ele demora demais, ele fala demais, ele descreve demais. E ele só fala de luxúria, disso, daquilo, de pessoas vulgares, palavras vulgares. Palavrões mesmo no livro. Eu digo, como é que alguém pode chamar isso de obra de arte? Porque o meu conceito de arte era aquela coisa acomodada, simples, que não causa inquietação a ninguém. Isso não é arte. A arte, ela vem para incomodar. A arte é um prego que colocaram no teu assento. Você sentou em cima e fica pulando ali de um lado para o outro porque não consegue se aquietar. Ela vem para romper tabus, para quebrar com a expectativa daquilo que você está esperando que aconteça, não acontece. É imprevisível a arte. E quando eu li a primeira vez o livro um deles, né, que já li vários, do GGM, Gabriel Garcia Marques, um dos últimos livros, né, acho que se não foi o último que ele publicou, agora, né, o Gabriel Garcia Marques, ele publicou o Memórias de Minhas Putas Tristes. Olha o título provocativo. Olha que título provocativo. Memórias de Minhas Putas Tristes. Aí, no impacto, começa a ler o livro, ele já começa dizendo, no dia dos meus 90... Isso, o personagem, né, o narrador, começa dizendo assim, na primeira linha do livro. No dia dos meus 90 anos de idade, queria me dar de presente uma noite de prazer com uma menina de 14 anos. Olha só, repetindo, no dia dos meus 90 anos de idade, queria me dar de presente uma noite de amor com uma menina de 14 anos. Eu já me incomodei, meu Deus, que livro horroroso, que é isso, que absurdo. E depois é que você vai ver a arte por detrás das palavras, o contexto, a beleza, a plasticidade do livro. Isso é resenha crítica, né?
É você falar sobre um livro que você leu, um filme que você assistiu, uma música que você ouviu. Por que não falar sobre música? Eu adoro música brega. Eu adoro ouvir música da Diana, oh, meu amado. Eu adoro analisar essas letras de música. Eu estava outro dia viajando e tocou assim, no ônibus que a gente estava, tocou uma música que dizia assim, era um homem, né? Que dizia para a mulher, a melhor coisa do mundo eu te dei. Dizia isso na letra. A melhor coisa do mundo eu te dei, que foi o meu nome e o respeito. E eu fiquei, que negócio é esse? Que história é essa? Desde quando que a melhor coisa que um homem pode oferecer a uma mulher é o nome dele e o respeito? Quer dizer que mulher sem homem não é respeitada? Quer dizer que mulher, para ser respeitada, tem que ter o nome de um homem? Isso nem é mais necessário. Quando você casa, você colocar o nome do marido, você coloca se você quiser. Hoje é alternativo. Antes era obrigatório. E ai da mulher que não casasse, ela ficava desmoralizada. Não era assim? Então você faz uma reflexão histórica, você faz um posicionamento crítico. Isso é a resenha, isso é o que te provoca a resenha crítica. É você fazer essa análise temporal, essa análise textual, entendeu? E você pode fazer isso a partir de qualquer obra de arte. Não necessariamente você precisa ir para a exposição de Pablo Picasso para falar sobre isso. Não, eu posso pela internet mesmo ver as obras de Picasso, que eu adoro. Não é isso? Aquelas Sonhos. Eu adoro aquela obra dele, um quadro chamado Sonhos. Até pesquisa na internet aí como é lindo. Então, eu adoro ver as obras dele e eu posso analisar um quadro vendo só pela internet. Por que eu não posso? Posso sim, entendeu? E posso tirar minhas impressões. Então, é isso. Quando você faz uma resenha crítica, você tira a sua interpretação, a sua análise a respeito de uma obra. As resenhas críticas costumam trazer também um resumo sucinto da obra. Quando se trata de livro, de filme, né? Ela começa resumindo a história, apresentar uma forma de apresentar para o público do que é que se está falando, de modo a oferecer ao leitor informações breves a respeito do objeto da cultura que vai ser avaliado. Então, é difícil você fazer uma resenha que você não traga um resumo, uma parte bem sucinta ali do que é que você está analisando. É um gênero que possui finalidade apreciativa, é essa a finalidade, apreciar, falar algo a respeito. Apresenta um julgamento pessoal, é tudo pessoal, é opinativo, né? De um crítico que exerce o papel de avaliador e influenciador de opiniões. Lembrando, depois que você publica lá a sua avaliação com relação a um livro, a um filme, ou a outro qualquer obra de arte, você vai influenciar pessoas. Provavelmente alguém estava já se preparando para sair para comprar o ingresso para ir assistir determinado filme e depois que leu sua opinião na rede social sobre o filme, com direito a spoiler, né? Seu desprevenido. Ele desistiu de ver o filme. Então, você influenciou pessoas, né? O meu filho, eu tenho um filho de 19 anos de idade. Meu filho só vai a filmes se for naquela sessão que ele chama de pré-estreia, né? A pré-estreia. Quer dizer, hoje em dia eles fazem uma sessão especial, que tem o dia oficial da estreia. O dia da estreia, o filme fica em exibição durante todo o dia. Em todos os horários você encontra o filme, né? Manhã, tarde, noite, 10 horas, meio-dia. Toda hora o filme está passando. Mas na pré-estreia só é uma sessão, uma sala de cinema apenas, né? Em cada local, não é só uma sala no mundo, não. Em cada local, uma sala de cinema. Aqui em Teresina tem uma sala de cinema no Teresina Hall, tinha outra no outro shopping, só uma sala em cada lugar. Então, uma sala de cinema comporta quantas pessoas? 200 pessoas, 300 pessoas no máximo? Então, quer dizer que um dia, na noite, porque essa chamada pré-estreia, geralmente é uma sessão que começa meia-noite. Aí o menino sai de lá 2 da manhã, chega em casa 3, dorme o dia todo, chega para mim e diz: mamãe, mas valeu a pena, porque eu assisti o filme sem ninguém ter dado pitaco. Porque amanhã, na hora que você abrir a rede social, todo mundo que foi na pré-estreia já falou sobre o filme. Aí você fica influenciado. E eu pude ir, meu filho tem muito esse julgamento, né? Dele gostar de ver primeiro que os outros para não sofrer influência de ninguém. Então, todo mundo hoje com rede social, né, com o celularzinho na mão,
todo mundo vira um apreciador de obras. Esse gênero, portanto, tem por temática diversas obras de arte, né? O tema das resenhas são diversas obras de arte que podem ser cinematográficas, literárias, dramáticas, etc. É que eu trago uma resenha para a gente ler de um livro muito conhecido, que virou esses livros que fazem muito sucesso, esses best-sellers, né? Chamado best-seller. Best-seller quer dizer o mais lido. O mais lido, né? Então, esses best-sellers costumam virar filme, né? Costumam ir para o cinema hoje em dia. Tudo começa na literatura e da literatura vai para o cinema. Então, uma escritora inglesa, acredito, ou é americana, não tenho certeza se ela é inglesa, mas eu acho que é americana. É americana. Eu tirei a prova que é americana, porque eu lembro que a história se passa nos Estados Unidos, então a autora é americana, tá bom? A Stephenie Meyer, ela fez uma trilogia de uma história de amor entre uma adolescente e um ser enigmático, monstruoso, que é um vampiro, né? Quem não tem medo de... Eu tenho medo de vampiro, você não tem? Então, ela conta, numa trilogia, a história desse desenvolvimento, o desenvolvimento dessa história de amor. Como vai ser a história de amor entre a Bella e o Edward. Aí ela fez o Crepúsculo, a Lua Nova, o Apocalipse, não, como é o nome? É outro nome. Eclipse, né? E, então, são 4, porque tem o outro. Tem o Crepúsculo, Lua Nova, Eclipse, e tem o último lá, que eu não me lembro o nome. Então, são 4. Para contar para a gente a história, essa história de amor adolescente impossível aí, da jovem chamada de Bella, né? É Bella mesmo, ela? É. Mas vejam só, o Rodolfo Lima começa dizendo assim para a gente no texto, vamos ler o texto do Rodolfo Lima, que é uma resenha crítica. Tá? O Rodolfo Lima, ele é jornalista, ele é ator e é crítico de cinema. Ele diz, dificilmente algum autor supera a história de Romeu e Julieta escrita por William Shakespeare. Bem, aí ele foi longe, né? Ele já começa citando Romeu e Julieta de William Shakespeare, que é um clássico. Inclusive, ontem eu assisti a outro clássico de de William Shakespeare, que é o clássico Hamlet, né? Eu assisti Hamlet ontem, mas no ponto de vista da Ofélia, que para mim é a minha personagem principal. E é essa mesma característica aí que você está vendo, né? A Ofélia é uma adolescente, ingênua. E enquanto que o rapaz, o Hamlet, é um príncipe da Dinamarca que teve seu reino roubado e que por isso ele é cheio de, como dizer, é um herói às avessas, e tudo que ele faz dá errado, né? Ele é um perdedor na vida, é um príncipe que só perde as coisas. E ela se apaixona por esse príncipe e sofre as consequências de amar uma pessoa que tem o destino inteiro contra ele, né? Que tem toda a vida contra ele, tudo na vida dele dá errado. E ela sofre, a Ofélia, no caso, sofre as consequências. É a mesma história aí do Crepúsculo, essa história é repetida. Toda novela Malhação é a mesma história, né? História de amor proibido. Há histórias de amor tão interessantes quanto. É uma afirmação que ele faz, olha. Há história de amor tão interessante quanto. Quanto o quê? Quanto a de Romeu e Julieta. Ele fez uma comparação aqui, ó. Né? Tão interessante quanto. Porém, o amor impossível, cunhado pelo autor inglês, que é William Shakespeare, serve de inspiração para milhares de roteiristas e dramaturgos e autores até hoje. Por que eu digo até hoje? Porque Romeu e Julieta, né, gente? Para quem não sabe, a história de Romeu e Julieta, todo mundo já ouviu falar, nem que seja pela música da Ivete Sangalo, tu já ouviu, não já? O amor de Julieta e Romeu, o amor de Julieta e Romeu é igualzinho ao meu e o teu, né? Nem que seja na música baiana, tu já ouviu falar de Romeu e Julieta. Nem que seja naquele doce que tu come, né? Não tem aquele doce Romeu e Julieta? Nem que seja no nome de um doce, tu já ouviu falar de Romeu e Julieta. Então, essa história, para quem não sabe, é de 1516, tá bom? Anota aí, 1516 o Brasil tinha acabado de ser descoberto. E já existia Romeu e Julieta. Então, é uma história antiga, mas que ainda hoje
inspira muito, como ele diz ali, ó, serve de inspiração para milhares de roteiristas que escrevem filmes, dramaturgos que fazem peças teatrais e autores que escrevem livros. Ele coloca aqui 3 tipos de artistas, né? O roteirista que escreve os filmes, os dramaturgos que escrevem as peças teatrais e os autores que escrevem livros. Aí ele cita Crepúsculo, escrito por Stephenie Meyer, está aqui, olha. Escrito por Stephenie Meyer, foi traduzido para mais de 37 países, vendeu 17 milhões de cópias pelo mundo todo e se tornou um fenômeno adolescente. Vou grifar isso aqui. E se tornou um fenômeno adolescente. Aqui ele falou verdades. Olha, realmente o livro é da Stephenie, realmente foi traduzido hoje já passou de 37 países, hoje já passou de 17 milhões de cópias, tá bom? E se tornou um fenômeno adolescente, aí já é pessoal, né? Porque eu posso ter opinião contrária. Se tornou um fenômeno mundial, não só para adolescentes. Crianças também gostam, os adultos também gostam. Bella, interpretado pela atriz Kristen Stewart, e Edward, interpretado pelo ator Robert Pattinson, que hoje faz o Batman nos cinemas, se apaixonam na primeira vez que se olham. Amor à primeira vista, igual toda a história de Malhação. Amor à primeira vista. Ela fica instigada pela figura exótica, porque ele é brancão, diferente, calado, esquivo demais, apática e misteriosa do colega de sala. Tu já sabe que eles estudam na mesma escola, na mesma sala. E ele louco para beber o sangue da bela e novata mortal, né? Ela ficou instigada pelo exotismo do rapaz. O que o professor quer dizer exótico? Diferente, tá, amores? Exótico, figura exótica, quer dizer uma figura diferente, ele era diferentão dos outros. E ele doidão pelo sangue dela, né? Estabelecido o conflito, pronto, gerou conflito. Rolou química, amor à primeira vista, né? Rolou química entre os dois. Ela ficou apaixonada pela beleza exótica do rapaz e ele ficou instigado pelo cheiro do sangue da menina. Então, estabelecido o conflito, Crepúsculo se mostra um filme atraente e sedutor. Isso aqui é opinião, tá bom? Crepúsculo se mostra um filme atraente e sedutor, porque eu mesma li o livro, não gostei do filme. Eu fui assistir ao filme e na minha cabeça tinha outro Edward, na minha cabeça era outra Bella. Eu não conseguia ver essas pessoas no mundo como Bella e Edward, eram outras pessoas. Então, eu não conseguia entrar na realidade do filme, não gostei. A possibilidade de um namoro tradicional não é possível, daí o amor impossível, né? Amor impossível é o tema das obras de William Shakespeare e é o tema dessa obra aí e de muitas outras que giram aí em torno do tempo. Então, a possibilidade de um amor tradicional não é possível. Edward é vampiro, que se esforça para não precisar de sangue humano, mas o cheiro de Bella, ou da Bella, o entorpece e faz com que, entre a sedução e o medo de falhar, se aproxime da amada, né? Então, sedução, medo de falhar, aí vem toda a apreciação pessoal do jornalista Rodolfo Lima sobre as impressões que ele teve do filme Crepúsculo. Se fosse a Hilda Lene escrevendo as impressões que eu tive sobre o filme Crepúsculo, não seriam as mesmas palavras. Eu não teria dito isso. Eu teria dito tentando imitar, pegando ali um pedaço de Romeu e Julieta, misturado com a Bela e a Fera, porque aí também dá de tirar a história da Bela e a Fera, não dá? Ela é a Bela e ele é a Fera. É a mesma história lá da Bela e a Fera, que, aliás, é mais antiga do que a história de Romeu e Julieta. A história de Romeu e Julieta é 1516, né? E a história da Bela e a Fera é de 1300. Eita! É depois de 1327, viu? Por aí. Vem do livro Decameron, né? A Bela e a Fera é um episódio, é uma das histórias contadas no livro Decameron,
que foi escrito ali por volta de 1340, tá? Tá mais ou menos por essa época aí. Então, é muito antes que vem essa história de amores impossíveis, que chegaram até Romeu e Julieta, 200 anos depois, e 400 anos depois chegam no cinema aí com o Crepúsculo. Então, essa aqui é a opinião do jornalista Rodolfo Lima, e assim como ele, muita gente opinou sobre o filme, sobre o livro, e eu tenho certeza que nem todas as opiniões foram as mesmas. Por isso é que cada resenha é pessoal e intransferível. A principal característica de uma resenha crítica é um texto proveniente do universo jornalístico. Eu falei para vocês que ele se diferencia do texto jornalístico, né? A resenha crítica é diferente de texto jornalístico, porque o texto jornalístico ele tende a ser objetivo e imparcial. E a resenha crítica não, é uma apreciação pessoal, uma interpretação, é uma visão pessoal, é interpretativa. Então, não é letra A. A principal característica da resenha crítica tem como finalidade persuadir o leitor, mas persuadir o leitor é convencer o leitor a concordar com o meu ponto de vista. Bem, é uma característica da resenha crítica, mas essa característica também é de outros tipos de texto, como o editorial, a charge, a própria propaganda, né, as campanhas publicitárias, também tem finalidade de persuadir o leitor. Letra C. A principal característica da resenha crítica é a apresentação e análise crítica de uma obra artística. Agora sim, a apresentação. Oh, meu Deus do céu. A apresentação apresenta a obra e faz uma análise crítica sobre uma obra artística. Eu acho que é por aqui. Faz uso de argumentos e informações para defender seu ponto de vista, mas também os outros textos fazem isso. Prevalecem nela a concisão, a linguagem denotativa e o uso normal, padrão da linguagem. Mas isso aqui também tem no texto jornalístico, tá bom? Então, a principal característica, que eu não diria nem principal, é uma característica própria, tá? É melhor dizer, a característica própria de uma resenha crítica é a apresentação e análise crítica de uma obra artística. Essa aqui é a nossa resposta correta. O que diferencia a resenha crítica da notícia? Que eu falei para vocês, olha aqui, ó. Se eu estiver falando de notícia, a notícia trabalha com concisão, linguagem denotativa. Professor, o que é linguagem denotativa? É quando você usa a palavra com seu real significado, certo? O uso da norma padrão, isso aí é jornalismo, né? Isso é notícia. Então, o que é que diferencia? Como é que eu posso olhar para um texto e dizer isso aqui é uma notícia e não uma resenha? Letra A. A resenha apresenta regramento. Regramento a gente usa em debates, tá bom? Debates, partida de futebol, tudo tem regras. Regramento é aquilo que se coloca a regra. Resenha crítica não tem regras. Não diz por onde você deve ir, não. Mas o debate tem, olha, candidato, você tem 30 segundos para responder. 1 minuto de tréplica, 1 segundo de réplica. A notícia tem base em opiniões? Não, a notícia se vale de fatos, queridos, né? Todos nós concordamos que notícia noticia fatos. Fatos geram notícias. A notícia é uma resenha crítica. A resenha crítica é impessoal, a resenha crítica ela é pessoal e intransferível. Cada um dá o seu próprio ponto de vista. Notícia apresenta fatos sem a intervenção do emissor. É por isso que o emissor, quem transmite a notícia é o repórter. Quem transmite notícia é repórter. É acentuado porque a palavra paroxítona terminada em R, tá certo? Então, tem acento. É o repórter. A função do repórter é reportar. E reportar é dizer o que está acontecendo sem dar pitaco, sem dar a sua opinião. Então, letra D é a diferença entre resenha crítica e notícia. Porque a resenha crítica não faz isso aí. A resenha crítica, ela não apresenta fatos sem a intervenção do emissor. É o contrário, tá bom? Só existe a resenha crítica porque é o emissor
que intervém sobre os fatos. Ele vai sempre pontuando e dando o seu parecer sobre os fatos. Resenha apresenta apenas opiniões. Nenhum texto é feito apenas de opiniões. Textos feitos apenas de opiniões não se sustentam. Todo texto opinativo, ele tem que ter opinião, mas tem que ter argumento que é que vai sustentar aquela opinião. Ah, hoje você está entendendo mais, né? Então, bora. No trecho Crepúsculo, escrito por Stephanie Meyer, foi traduzido para mais de 37 países, vendeu 17 milhões de cópias pelo mundo todo. Eu não gosto muito da expressão mundo todo, porque eu vejo o modalizador aí, o todo, né? O todo, ele não é muito específico, certo? Eu não posso dizer que 37 países são o mundo todo. Porque, por exemplo, se eu vou me embasar, se eu for só comparar, se o livro foi traduzido para mais de 37 países e vendeu 17 milhões de cópias pelo mundo todo, mas eu vou ter que acreditar que tem algum lugar do mundo que ninguém comprou esse livro, gente. É impossível. Como é que eu posso dizer que isso é um fato? Como é que eu posso comprovar que o mundo todo comprou o livro? Então, eu não gosto dessa expressão mundo todo porque eu acho exagerado, né? É exagerado. Ai, mamãe, todo mundo está sabendo, o mundo todo está sabendo. Isso é sempre um exagero. Então, sempre que você usa essa modalização, o mundo todo mundo, tem um certo exagero. E se tornou um fenômeno adolescente. O autor apresenta nesse trecho, o autor está apresentando o quê? A opinião sobre um fato, informações verídicas sobre a obra em análise, não é tão verídica porque tem opinião. Se tem opinião, não é tão verídico, né? Informações infundadas, não. Infundadas quer dizer mentirosa. E aqui não tem muita mentira, tem um certo exagero, mas não quer dizer que seja mentira. Apenas dados estatísticos incontestáveis não são tão incontestáveis porque ele usa modalização. E quando você usa modalização, você já tem alguém para contestar, tá bom? Ela apresenta um fato seguido de uma opinião. Eita, aqui está tudo diferente. Então, letra E, ela apresenta um fato. Qual é o fato? Que o livro é da Stephanie Meyer, que foi traduzido para 37 países, vendeu mais de 17 milhões de cópias, tá bom? Tornou-se um fenômeno, tá? Então, ela traz fatos seguidos de opinião. Opinião, o mundo todo já leu. Opinião, um fenômeno adolescente. Aí isso se torna opinião. De acordo com o que você pôde observar, o autor da resenha crítica, o jornalista, né, faz uma avaliação positiva do filme baseado na obra de Stephanie Meyer. Meu amigo, acontece que ele comparou a obra com William Shakespeare, com Romeu e Julieta. Se isso não é positivo, não existe mais nada positivo, né? Ele não foi imparcial, porque ele disse realmente o que ele pensava. Não foi negativa, porque ele elogiou o filme. Ambivalente quando você diz o lado positivo e o negativo. Ele mostrou só o positivo. Crítica que acusa a autora de plagiar. Ele não falou em plagiar, ele disse que William Shakespeare já falou de Amores Impossíveis e que até hoje inspira muitos roteiristas, muitos dramaturgos e muitos autores. Então, ele não acusou de plágio, certo? Logo, o texto apresentou uma avaliação positiva do filme que foi inspirado na obra de Stephanie Meyer. É legal isso aqui, ó, aparecer todo mundo vermelho, igual aconteceu aquela hora, mas é só letra A. O escritor português José Saramago publicou mais de 20 obras. Ele começou a escrever já com mais de 30 anos de idade, gente. Ele era carpinteiro. Depois ele foi ser escritor e ganhou até o Nobel de Literatura. Sendo os ensaios os seus destaques literários. Ele é um autor que adora os ensaios, né? São de sua autoria as famosas obras Ensaio sobre a Lucidez, Ensaio sobre a Cegueira e Ensaio sobre a Guerra. Inclusive, Ensaio sobre a Cegueira tornou-se até filme, tá bom? Gravado em Hollywood. Saramago, ou seja, José Saramago, tinha um jeito único de escrever, verdade, viu? Seus textos apresentam frases e períodos compridos, sem ponto, gente. Comprido e pouco ou quase nenhum travessão nos diálogos. E, às vezes, nem as vírgulas ele coloca.
Um ensaio de grande sucesso foi Ensaio sobre a Cegueira, obra que foi traduzida para diversos idiomas, igual da Stephanie Meyer, né? E ganhou até adaptação para o cinema, a partir do cineasta brasileiro Fernando Meirelles, que a gente perdeu na pandemia, e o Fernando Meirelles, que também fez lá o Jardineiro Inglês, né? Acho que é uma coisa assim, né? É o Jardineiro Inglês? Acho que é. Ele também fez esse filme. Na obra Ensaio sobre a Cegueira, publicada em 1995, não é tão velho o livro, gente. Saramago critica os problemas sociais, é uma crítica sobre os problemas sociais e as relações humanas. A cegueira presente no enredo é uma metáfora para a falta de visão das pessoas, né? Falta de visão das pessoas para os problemas do cotidiano. Pessoas ficam cegas para os problemas do cotidiano. Ai, não tem Covid, não. Ninguém vai morrer, não. Tá tudo bem. Pode todo mundo ficar na rua. Assim, ele demonstra metaforicamente a natureza humana e o desinteresse pelo coletivo. As pessoas não se importam com o outro, né? Tem um novo filme aí também no Netflix que tem essa mesma história, tá? Que as pessoas não se interessam pelo coletivo. É o filme Não Olhe para Cima. No dia do lançamento da obra, né, Ensaio sobre a Cegueira, Saramago descreveu o livro como terrível. Perguntaram a ele, o que o senhor acha do seu livro? Esse livro é terrível. Uma tortura violenta e uma experiência dolorosa. Ele disse ainda esperar pelo sofrimento do leitor. Olha, se você vai ler, se prepare para sofrer, viu? O motivo de tanta depreciação por parte do que é descrito, ele mesmo depreciou sua obra, né? É descrito nos seus textos. Ele debruçou-se sobre o egoísmo humano, fala do egoísmo das pessoas, a inércia, ou seja, a falta de atitude das pessoas diante aos problemas enfrentados pela sociedade. Esta obra deu sucessão para livros como Ensaio sobre a Lucidez, publicado em 2004, em que José Saramago aborda a sua visão sobre o voto em branco. Esse aí que você foi para a urna anteontem e votou em branco. Com críticas implícitas às instituições políticas. Ele o faz por meio dos mesmos personagens do livro Ensaio sobre a Cegueira. Aqui uma apresentação que não deixa de dizer uma resenha crítica sobre Ensaio sobre a Cegueira, né? Então, falando de ensaio como gênero textual, que tipo de texto é esse? O ensaio é um texto opinativo em que se expõe ideias, críticas, reflexões e impressões pessoais, realizando uma avaliação sobre determinado tema. No caso que a gente leu ali foi o tema da obra do José Saramago. O ensaio problematiza algumas questões sobre determinado assunto, focadas pela opinião do autor, bem parecido com o gênero da resenha crítica, e geralmente apresentam conclusões originais. Diferente dos textos narrativos e descritivos, o ensaio pressupõe interpretação e análise mais profunda sobre um tema. Ele pega um tema e vai em cima buscar, instigar, desenvolver. O ensaio é um gênero discursivo argumentativo e expositivo que implica o ato de ensaiar, ou seja, ele apresenta tentativa de reflexão crítica. Ensaiar quer dizer buscar uma reflexão crítica e subjetiva, que é o ponto de vista, no fluxo natural de ideias, sendo muito solicitado por meios escolar acadêmico. E aqui eu mostro para vocês uma raiz, né, uma árvore genealógica aí, de grandes artistas e pensadores. Tipo de ensaio. Tem ensaio literário, tem ensaio acadêmico, tem ensaio científico. O ensaio acadêmico, também chamado de científico, ele é teórico. E muitas vezes também pode ser filosófico. De tal modo, possui a fundamentação a partir da investigação e escolha de informações sobre um tema. É assim, você elege um tema e você estuda muito, muito, muito sobre esse tema e depois você escreve praticamente um livro inteiro refletindo sobre o tema que você leu, trazendo suas impressões, aquilo que você aprendeu, aquilo que você buscou sobre determinado ponto de vista. Embora não sejam baseados em teorias, porque são teses, né? Você tem que formular a sua tese, eles podem
apresentar uma linguagem mais despretensiosa, que por vezes beira uma linguagem poética e literária. Por isso que existem ensaios literários. De modo geral, os ensaios são textos em prosa de teor didático, tá? O caráter é para alguém aprender mais sobre o assunto quando lê o texto. Sendo menos formais e flexíveis. Eles são classificados em 2 tipos: literários, que são mais informais, e teus científicos, que são mais formais. Literários e científicos. Tem mais. Tipo de ensaios, vamos lá. O ensaio literário pode não apresentar uma fundamentação científica, ele não é baseado na ciência, mas sim na leitura e na reflexão subjetiva de um autor ou de um tema, e também pode trabalhar com uma linguagem mais informal ou até com uma linguagem coloquial. Já o ensaio científico, não. Ele é inspirado em teorias, você cria uma teoria e tenta comprová-la cientificamente, tá bom? Por isso, ele trabalha mais com a linguagem culta, com a linguagem padrão, e não existe gírias, expressões ou mesmo colocações conotativas, né, de dupla interpretação nesse tipo de ensaio. Então, você vê que são naturezas bastante diferentes. No ensaio literário, é bem pessoal e subjetivo, e eu uso a linguagem que eu quiser. No ensaio científico, é uma obra de ciência, é um estudo, tá bom? Ensaio científico é um estudo que a pessoa faz sobre um determinado assunto e publica em revistas de circulação nacional e internacional científicas. As principais características do gênero ensaio são linguagem simples, texto conciso, julgamento pessoal, reflexões subjetivas, exposição e defesa de ideias, originalidade e criatividade, texto crítico e problematizador e temas variados. Já que mexe de literatura à ciência, então mexe com muita coisa. Eu vou passar aqui essa parte, como identificar o ensaio, porque eu quero fazer essa questão com vocês aqui. As obras categorizadas como ensaio literário têm algumas características que podemos conferir nos itens abaixo, exceto, no dia de hoje, a gente não elabora mais itens com exceto, mas vamos treinando com questões antigas, tá bom? Então, as obras categorizadas, ou seja, chamadas, né, de ensaio literário, têm algumas características que podemos conferir nos itens abaixo. Então, é o seguinte, tem 5 itens. 4 deles são características de ensaio literário, mas tem um item que não é ensaio literário, e é esse que a gente vai encontrar. Letra A. Amplo conhecimento sobre o assunto a ser abordado. O ensaísta deve se utilizar da retórica e persuasão para defender seu ponto de vista. Letra B. O autor deverá ter originalidade, isso aqui sim é literário, em seu raciocínio, como forma de atrair leitores e também opiniões positivas ao seu texto. A linguagem utilizada deve ser culta, porém, ao mesmo tempo, acessível para a comunicação seja fluida entre o autor e o seu leitor. Os argumentos devem ser bem estruturados para embasar a defesa da tese do autor, podendo ser usado artigo, revista, livro, citações ou provas para fortalecê-los. As opiniões devem ser incontestáveis e argumentos sólidos que devem ser comprovados por documentos ou dados. Então, qual deles não é literário? Aqui não fechou, mas é a letra E. Isso aqui é mais voltado para o ensaio científico, tá bom? Hoje nós falamos de resenha crítica e de ensaio. A gente faz uma revisão sobre essa aula na quinta-feira e eu desejo a vocês uma boa noite. Até a próxima aula.